grande troca das cadeiras no Palácio do Planalto, Silvio. Saiu, né, o general Santos Cruz, para o seu lugar foi o general Ramos, que é da Ativa, assumiu a Secretaria de Governo da Presidência da República, e ele aproveitou e fez mudanças também na Casa Civil e na Secretaria-Geral da Presidência. Secretaria-Geral da Presidência é até aqui a recordista de trocas no atual governo, no governo Jair Bolsonaro. Era a pasta de Gustavo Bebiano, ele saiu com menos de 3 meses de governo, assumiu o seu lugar o Floriano Peixoto, que agora vai para os Correios. É um general trocado por um major da PM, Silvio. No lugar dele entra o major Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que tem como principal credencial para ter chegado ao governo Bolsonaro o fato de ser amigo da família e ter sido chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro na Câmara. Ele também vem de um clã de chefes de gabinete. É filho do ex-chefe de gabinete do próprio Jair Bolsonaro, que veio a falecer há algum tempo. Então, foi com essas credenciais que o major da PM do Distrito Federal virou ministro. É algo que chama a atenção ali, pegou de surpresa integrantes do primeiro escalão e mesmo dos escalões inferiores. Por quê? Porque o major Jorge Antônio de Oliveira Francisco, novo ministro da Secretaria da Secretaria-Geral da Presidência, ele é formado em Direito há pouco tempo. Tinha sido nomeado subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, numa nomeação já muito controversa, pelo fato dele ser um bacharel, um recém-bacharel de Direito, que virou chefe de doutores, mestres em Direito, funcionários públicos de carreira, já muito graduados e há muito tempo na Casa Civil. São comuns as reuniões e muitas histórias de reuniões das quais ele participou, que ele tinha de ser assessorado tecnicamente por subordinados, por lhe faltarem ali ferramentas para o dia a dia da SAGE, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que agora passa ao comando da sua pasta e ele acumula os 2 cargos, o de secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência, que passa a estar na Secretaria-Geral, e de secretário-geral da Presidência. Então, aquela história de meritocracia, nomeações técnicas, mais ou menos. Este é o caso de um amigo da família que está virando ministro sem que seus pares e seus subordinados lhe reconheçam as credenciais suficientes para a função. Isso vem no bojo aí de um reordenamento de toda a estrutura do Palácio, da qual a gente vai falar mais à frente, porque o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, está perdendo a articulação política. E a gente vai discutir aqui se isso é uma perda de prestígio junto ao governo ou se é só uma mudança do escopo do que ele vai fazer. Tem alguns bastidores a esse respeito também. Vou ouvir os meus colegas aqui, né, nesses 3 em 1 eminentemente carioca, e eu volto a falar do Onyx depois, Silvio. Veja que quando o presidente fala essas coisas, é bom para que quem sempre fica batendo bumbo, sem procurar entender como as coisas acontecem, perceba, né? E aí não tem um curto-circuito mental. Porque nós temos dito aqui há muito tempo que havia problemas na articulação política do governo. Quando você fala isso, quem não tem a menor ideia do que seja política, quem aprendeu a fazer análise política pelo Twitter, fica achando que, tá torcendo contra, né? Tá torcendo contra, olha só, o que é articulação política para você? O que a gente mais ouvia é isso. Então fala aí o que é articulação política para você. Porque o próprio Bolsonaro tinha lançado essa, e aí as macacas de auditório ficam, e que é articulação política para você? Tá aí o que é articulação política. O presidente está admitindo que não era bem feita, que o governo sofreu derrotas. Sofreu uma derrota nessa semana num tema caro ao presidente. E aí não é só que faltou coordenação política, faltou também assessoramento jurídico para dizer ao presidente que não poderia fazer aquilo por decreto, que era melhor ter feito por projeto de lei, facilitaria a aprovação, permitiria que setores do Congresso que são favoráveis a que se amplie o porte de armas, o fizessem. Agora, mesmo vários senadores favoráveis à ampliação do escopo do porte de arma, votou contra porque foi feito por decreto, porque o parlamento não vai aceitar
supressão das suas próprias prerrogativas. E é nesse ponto que falta articulação política, para dizer ao presidente a temperatura do Congresso, o clima do Congresso. Quando você só tem ministros que estão no afã de agradar ao presidente, de dar boas notícias a ele, e isso se chama acólitos e não assessores, você tem esse déficit de articulação política, porque ninguém diz ao rei que ele está nu, ninguém diz, olha, presidente, nós vamos perder, porque tem medo da reação do presidente. Então é nisso que provavelmente o Onyx Lorenzoni falhou. No dia em que o Senado derrubou o Congresso de Armas, ele estava vociferando na Câmara e sustentando que o decreto era viável, apesar de já estar dado que seria derrotado. Isso foi a exposição pública de que ele não tem nenhuma ascendência sobre o Congresso. Foi a partir dali, provavelmente, que o seu destino foi selado. Hoje ele está na fazenda do governador do DEM, Ronaldo Caiado, tirou uns dias ali para pensar. Os seus assessores estão num trabalho ali, num spinning, de dizer que ele não perdeu atribuições, pelo contrário, está prestigiado com o PPI, que é o plano aí de desinvestimento do Estado, aquele plano que vai traçar as metas para os 5 anos. E quando o Bolsonaro fala, nós voltamos ao que era feito no governo Temer, cadê o pessoal esperneando nas redes sociais? Não era a nova era, não era a nova política, não era o novo tempo em que tudo é maravilhoso. E aí voltar ao governo Temer, então, é uma boa. A gente dizia aqui que a articulação política no governo Temer, ela era eficiente para aquilo a que ela se propunha. Isso quer dizer que a gente apoiava o governo Temer? Nananina, não. Está querendo dizer que o Temer, olha só, conseguiu, por exemplo, evitar 3 denúncias no Congresso. Isso quer dizer que ele tinha uma base, tinha um apoio. Quer dizer que o Carlos Marum, que a gente detonou várias vezes aqui nesse programa, tivemos embates duríssimos com ele, neste job para o qual ele tinha sido colocado, que era fazer articulação política, ele era competente para fazer. Então, o Bolsonaro está admitindo, vejam só, que a roda é redonda e não quadrada, como se tentou reinventar. Sabe onde você ouviu isso primeiro? Num programa chamado 3 em 1.